Existem histórias de sucesso que seguem um padrão reconhecível. O jovem talentoso que estuda no lugar certo, trabalha para as pessoas certas, acumula experiência no lugar certo e, eventualmente, constrói algo que o mundo reconhece. E existem histórias que não seguem nenhum padrão. A história de Gaston Glock não segue nenhum padrão. Um fabricante austríaco de componentes plásticos industriais, sem nenhuma formação em armamentos, sem nenhum contato estabelecido na indústria de defesa, sem nenhuma credencial militar, que aos 52 anos de idade projetou uma pistola do zero, venceu uma licitação governamental contra fabricantes centenários, conquistou o maior mercado de armas do mundo em menos de uma década e construiu uma das marcas mais reconhecidas do planeta. E foi quase assassinado por seu próprio advogado num estacionamento em Luxemburgo. Essa é a história da Glock. Para entender o que Gaston Glock fez, é necessário primeiro entender o mundo que ele encontrou. A indústria de armas de fogo para uso militar e policial era, até o final dos anos 1970, um dos mercados mais fechados e conservadores que existiam. Não por razões técnicas, por razões históricas e políticas. Os grandes fabricantes europeus e americanos haviam construído suas posições ao longo de décadas, muitas vezes através de contratos governamentais de longo prazo que se renovavam quase automaticamente. A Beretta italiana tinha 400 anos de história. A Sig Sauer suíço-alemã era fornecedora oficial de forças armadas em múltiplos países. A Smith & Wesson americana havia armado policiais e militares desde a Guerra Civil. A Colt tinha uma relação com o exército americano que datava do século XIX. Esses nomes não eram apenas marcas, eram instituições, tinham museus, tinham academias de treinamento, tinham lobistas em capitais ao redor do mundo, tinham engenheiros que haviam passado a vida inteira dentro daquelas empresas e carregavam décadas de conhecimento acumulado. A barreira de entrada para um concorrente novo era quase intransponível, não porque a tecnologia fosse secreta, mas porque a confiança era. Ninguém compra armas de um fabricante desconhecido. A consequência de uma falha é mortal. A responsabilidade política de um contrato que dá errado é enorme. O incentivo para arriscar num fornecedor novo era praticamente zero. Era um mercado que se reproduzia através da inércia. E a inércia é exatamente o ambiente em que um outsider pode causar mais dano. Gaston Glock nasceu em Viena em 19 de julho de 1929, filho de um funcionário de ferrovias e de uma dona de casa. A Áustria em que cresceu era um país em colapso. A Grande Depressão, a ascensão do nazismo, a anexação pelo Terceiro Reich em 1938, a Segunda Guerra Mundial, a ocupação aliada do pós-guerra. Não há registros de uma infância marcada por fascínio com armas ou militarismo. O que os biógrafos encontraram foi um jovem metódico, pouco social, com inclinação natural para problemas técnicos e uma impaciência declarada com aquilo que considerava trabalho desnecessário. Estudou engenharia de forma irregular, trabalhou em funções técnicas diversas e, em 1963, aos 32 anos, fundou sua própria empresa em Deutsche Wagram, uma pequena cidade ao norte de Viena. O nome da empresa era Glock GSM, em BA, a sigla austríaca para uma sociedade de responsabilidade limitada. O produto inicial eram facas de campo para uso militar, seguido de hastes de cortina, componentes para equipamentos de jardinagem e peças plásticas diversas para contratos industriais menores. Não era glamuroso, era precisamente o tipo de negócio que ninguém nota até que alguém precise urgentemente do componente que fabrica. O que Glock construiu durante esses anos, sem saber que estava construindo, era uma expertise técnica em polímeros de alta resistência que nenhuma empresa de armamentos do mundo possuía, porque nenhuma empresa de armamentos tinha considerado que precisava. A virada começa em 1980, com um anúncio oficial do Ministério da Defesa austríaco. O exército da Áustria havia decidido substituir sua pistola padrão, a Walther P-38, que estava em serviço ativo desde a Segunda Guerra Mundial. A pistola era tecnicamente competente, mas havia envelhecido, pesada, com muitas peças móveis,
exigindo manutenção frequente e treinamento considerável para a operação segura. O edital de licitação publicado pelo governo austríaco listava os requisitos com precisão incomum. A nova pistola precisava pesar menos de 900 gramas sem munição. Precisava funcionar normalmente após exposição a temperaturas entre 50 graus negativos e 70 graus positivos. Precisava sobreviver a quedas de 2 metros em superfícies de concreto sem danos funcionais. Precisava operar sem falhas após imersão completa em água. E precisava ser desmontada para limpeza básica em menos de 3 minutos sem ferramentas. Era uma lista que parecia razoável, mas quando você confrontava com as pistolas disponíveis no mercado de 1980, perceberia que nenhuma delas atendia a todos os critérios simultaneamente. Algumas eram leves, mas frágeis. Algumas eram robustas, mas pesadas demais. Algumas tinham boa capacidade, mas exigiam um treinamento extenso para a desmontagem. As melhores combinavam 5 ou 6 dos critérios e ficavam aquém nos restantes. Os fabricantes estabelecidos receberam o edital, consultaram seus engenheiros e chegaram à mesma conclusão. O melhor caminho era adaptar um design existente para atender ao máximo possível dos requisitos. Era o que sempre havia sido feito. Era eficiente, previsível e seguro do ponto de vista do negócio. Gaston Glock chegou a uma conclusão diferente. Se nenhum design existente atendia a todos os critérios, a solução não era adaptar um design existente, era criar um design novo, construído desde o início para atender a todos os critérios, sem a bagagem de convenções que ninguém havia questionado porque sempre havia sido feito. O processo que Glock adotou nos meses seguintes é o que os especialistas em inovação chamariam de design centrado no usuário. Mas em 1980, esse conceito mal existia como linguagem formal, e certamente não existia na indústria de armamentos. Gaston Glock sabia que não sabia nada sobre o assunto, e fez isso uma vantagem. Ele contratou 4 consultores externos com perfis muito específicos: um general austríaco aposentado com experiência operacional de campo, um atirador competitivo de alto nível com experiência em múltiplos tipos de armas, um médico legista com vasta experiência em análise de acidentes com armas de fogo e um engenheiro de materiais especializado em polímeros de uso industrial. Nenhum deles era designer de armas. Todos eram especialistas em como as armas interagem com pessoas e com o mundo real. Gaston Glock colocou-os numa sala e fez uma única instrução: me digam o que falha. Não me digam o que existe, me digam o que falha. O que saiu daquelas reuniões foi uma lista extensa e específica de pontos de falha em pistolas militares e policiais. A maioria dos acidentes com disparos não intencionais acontecia durante a reoldestrização, o momento em que o operador guarda a arma de volta no coldre após uso. A maioria das falhas mecânicas acontecia nos primeiros componentes a entrar em contato com areia, lama ou água. A maioria dos erros de operação sob estresse acontecia com armas que exigiam múltiplos mecanismos de segurança para serem desativados em sequência sob pressão. A maioria das lesões durante manutenção acontecia com armas que exigiam ferramentas específicas para a desmontagem. Gaston Glock anotou tudo e foi para a prancheta. O design que emergiu era radicalmente diferente do que existia no mercado, não porque fosse futurista ou experimental, mas porque cada decisão de design havia sido tomada em resposta direta a um problema documentado. O chassi seria de polímero de alta resistência em vez de metal. Isso resolvia o problema do peso e da corrosão, mas levantaria objeções de todos os especialistas do setor, que consideravam plástico estruturalmente inadequado para suportar as pressões internas de disparo. Gaston Glock havia calculado os números. O polímero que planejava usar tinha resistência mais do que suficiente. A objeção era cultural, não técnica. O sistema de disparo eliminaria o martelo externo, substituindo-o por um percussor parcialmente armado que completava o armamento durante o acionamento do gatilho. Isso simplificava radicalmente a mecânica interna, reduzia o número de componentes e eliminava um dos principais pontos de falha em pistolas tradicionais. O sistema de segurança seria integrado ao próprio gatilho, uma lingueta interna que bloqueava o disparo a menos que o gatilho fosse pressionado diretamente. Nenhum seletor manual,
nenhuma alavanca externa, nenhum procedimento de desativação sob estresse. A arma estava sempre pronta para usar quando o gatilho era pressionado corretamente e nunca disparava acidentalmente em nenhuma outra circunstância. A desmontagem era feita em 4 etapas sem nenhuma ferramenta. Menos de 60 segundos para qualquer operador com treinamento mínimo. O número total de componentes era 34. A Beretta B92, um dos concorrentes mais sofisticados do mercado, tinha 86. Glock chamou o protótipo de Glock 17, não porque fosse sua 17ª tentativa, não porque houvesse 16 versões anteriores, era simplesmente a 17ª patente que havia registrado na vida, a maioria delas para produtos que nada tinham a ver com armas. A submissão do projeto para a licitação austríaca em 1981 foi recebida com uma reação que combinou surpresa, curiosidade e ceticismo professoral. Surpresa porque ninguém no setor havia ouvido falar de Gaston Glock. Uma pesquisa básica revelava uma empresa de componentes plásticos numa cidade menor da Áustria. Sem histórico em armamentos, sem credenciais militares, sem representação em feiras do setor. Curiosidade porque o design submetido era genuinamente diferente. Os engenheiros que o examinaram reconheceram imediatamente que as escolhas técnicas eram coerentes e bem fundamentadas. Não eram o trabalho de um amador, mas de alguém que havia pensado profundamente sobre cada componente e sua função. Ceticismo porque polímero não era um material aceito para estruturas primárias de armas de fogo. Isso era o consenso do setor. Havia razões históricas e técnicas para esse consenso. Os polímeros disponíveis até meados do século XX eram de fato inadequados para o propósito. O que os especialistas não haviam acompanhado era a evolução dos materiais poliméricos nas décadas seguintes, que havia produzido compostos com propriedades mecânicas radicalmente superiores. Glock sabia disso, porque trabalhava com esses materiais há 20 anos. Os especialistas em armas não sabiam porque nunca haviam precisado saber. A avaliação formal começou e as objeções surgiram em sequência. A estrutura de polímero não suportaria o calor gerado pelo disparo repetido. Glock submeteu dados de testes mostrando que o polímero mantinha a integridade estrutural até temperaturas muito superiores às geradas internamente durante o disparo. A ligação entre o chassi de polímero e os componentes metálicos internos se deterioraria com o uso prolongado. Glock submeteu protótipos que haviam sido submetidos a milhares de ciclos de teste sem deterioração mensurável. Cada objeção técnica foi respondida com dados, não com argumentos, com dados. O protocolo de testes oficiais começou na primavera de 1982. O exército austríaco submeteu todos os candidatos a uma bateria de testes que excedia os padrões NATO vigentes. A Glock 17 foi congelada a 50 graus negativos e disparada imediatamente após. Funcionou. Foi aquecida a 70 graus positivos e disparada. Funcionou. Foi submersa em lama e disparada sem limpeza. Funcionou. Foi largada de 2 metros de altura em concreto múltiplas vezes e disparada. Funcionou. Foi submetida a 15.000 disparos consecutivos, com inspeção e limpeza apenas nos intervalos previstos em protocolo padrão de campo. Funcionou. Em outubro de 1982, o Ministério da Defesa austríaco anunciou que a Glock 17 havia sido selecionada como a nova pistola padrão das Forças Armadas Austríacas. O contrato inicial era para 25.000 unidades. Para uma empresa que até 2 anos antes fabricava hastes de cortina, era uma transformação existencial. O contrato austríaco foi significativo, mas a Áustria era um mercado pequeno. O que aconteceu nos anos seguintes foi a conquista sistemática de um mercado muito maior e muito mais difícil. Os Estados Unidos eram e continuam sendo o maior mercado de armas do mundo para uso policial e civil. Em 1984, quando Glock abriu um escritório em Smyrna, Geórgia, o mercado americano estava solidamente nas mãos de fabricantes nacionais, com Smith & Wesson e Colt dominando os contratos policiais, e a Beretta, que havia acabado de vencer uma grande licitação do exército americano,
expandindo sua presença. A estratégia americana de Glock foi conduzida por Carl Walter, um executivo de vendas com experiência anterior na indústria e um entendimento claro de como as decisões de compra em grandes departamentos de polícia americanos realmente funcionavam. A decisão de compra em grandes departamentos de polícia americanos não era tomada por comitês de aquisição corporativa, era tomada por chefes de polícia que precisavam defender a escolha publicamente, por sindicatos de policiais que tinham interesse direto no equipamento que seus membros usariam, e por instrutores de tiro que trabalhavam diariamente com o equipamento e tinham influência desproporcional na opinião dos usuários finais. Glock foi atrás dos 3 grupos simultaneamente, com uma proposta que era difícil de recusar. Teste a arma durante 90 dias sem custo e sem obrigação de compra. Se não gostar, devolve. Era uma aposta que só fazia sentido se você tivesse absoluta confiança no produto. E Glock tinha. O que acontecia invariavelmente durante os períodos de teste era que os instrutores de tiro ficavam impressionados com a consistência da arma. Os policiais apreciavam o peso reduzido e a simplicidade de operação, e os chefes de polícia viam nos relatórios de teste uma justificativa sólida para uma mudança que reduzia custos de manutenção e treinamento. Miami foi um ponto de inflexão. Quando o Departamento de Polícia de Miami adotou a Glock em 1985, outros departamentos da Flórida prestaram atenção. Quando Nova York começou a avaliar a Glock no final dos anos 80, toda a indústria prestou atenção. Em 1989, a Glock havia sido adotada por 350 departamentos policiais americanos. Em 1993, o número havia passado de 2.000. Ao final da década, aproximadamente 65% de todos os policiais americanos carregavam uma Glock. A Smith & Wesson, que havia dominado o mercado policial americano por décadas, viu sua participação colapsar. A Colt, que havia sobrevivido a guerras e crises, entrou em processo de falência em 1992. Outros fabricantes reagiram lançando seus próprios designs de polímero, a Sig Sauer P216, a Beretta com novos modelos, a Springfield Armory, mas todos estavam essencialmente seguindo o padrão que Glock havia estabelecido. O Outsider havia redefinido o que uma pistola moderna deveria ser, e a indústria estava sendo reconstruída ao redor de suas escolhas. O sucesso em escala que Glock alcançou no final dos anos 80 e ao longo dos anos 90 trouxe consigo um conjunto de problemas que Gaston Glock não havia antecipado, ou que havia antecipado, mas subestimado. A empresa havia crescido muito rapidamente para sua estrutura original. Gaston Glock era um engenheiro e fabricante extraordinário, mas não era um gestor corporativo. Enquanto a empresa crescia e internacionalizava suas operações, ele dependia cada vez mais de pessoas de sua confiança para administrar aspectos do negócio que estavam além de sua expertise direta. Uma dessas pessoas era Charles Ewert. Ewert era um advogado luxemburguês que havia construído uma reputação como especialista em estruturação corporativa internacional, o tipo de profissional que cria redes de empresas em diferentes jurisdições para otimizar questões fiscais e proteger ativos. Era exatamente o tipo de expertise que uma empresa em rápida expansão internacional precisava. Glock contratou Ewert para estruturar suas operações financeiras internacionais no início dos anos 90. Por vários anos a relação funcionou, ou pelo menos aparentava funcionar. O que estava acontecendo por baixo da superfície, conforme revelado por investigações subsequentes, era que Ewert havia construído uma elaborada estrutura para desviar fundos da Glock através de uma rede de empresas offshore em múltiplas jurisdições. O valor total desviado ao longo dos anos foi estimado em dezenas de milhões de dólares. Quando Glock começou a investigar irregularidades em suas contas, a situação entrou numa espiral que revelou até onde a traição havia chegado. Em setembro de 1999, Gaston Glock estava em Luxemburgo para uma reunião relacionada às investigações financeiras. No estacionamento de um clube de golfe, ele foi abordado por um homem chamado Jacques Pecher, um ex-lutador de wrestling contratado por Ewert para executar o assassinato. Pecher atacou Glock com um martelo de borracha.
O que Pescher e Ewert não haviam calculado era que Gaston Glock, aos 70 anos, era fisicamente muito mais capaz do que a aparência sugeria. Glock reagiu ao ataque, lutou com o agressor e conseguiu sobreviver até que a ajuda chegou. Pescher foi detido no local. A investigação que se seguiu desmantelou a estrutura de desvios que Ewert havia construído. Ewert foi extraditado para a Áustria, processado e condenado a uma pena de prisão. O dinheiro desviado, em grande parte, não foi recuperado. O episódio revelou uma dimensão da história de Glock que raramente aparece nas narrativas de sucesso empresarial, que construir algo de valor extraordinário atrai não apenas admiração e competição legítima, mas também predação, e que a confiança depositada em pessoas erradas pode custar mais do que dinheiro. No início dos anos 2000, enquanto Glock consolidava sua posição dominante no mercado americano e expandia para novos mercados internacionais, um debate paralelo estava acontecendo, nas ruas, nos tribunais e no Congresso americano. A popularidade de Glock entre usuários policiais havia inevitavelmente levado à sua popularidade no mercado civil americano. A combinação de preço competitivo, reabilidade documentada e facilidade de uso tornava a Glock a escolha mais comum para proprietários civis de armas nos Estados Unidos. Isso significava que a Glock estava também presente em cenas de crimes, em acidentes domésticos, em tiroteios. E toda vez que isso acontecia, o nome Glock aparecia nas reportagens, criando uma associação que a empresa nunca havia buscado, mas que era matematicamente inevitável quando você tem 65% do mercado. A empresa enfrentou uma série de processos nos anos 1990 e 2000, muitos deles tentando estabelecer responsabilidade civil do fabricante por crimes cometidos com seus produtos. A maioria foi rejeitada nos tribunais. A lei americana protege amplamente fabricantes de armas de responsabilidade por uso criminoso de seus produtos, mas o custo reputacional e legal foi substancial. Glock respondeu a pressões regulatórias com adaptações incrementais, versões com dispositivos de segurança adicionais para mercados específicos, programas de treinamento para forças policiais, cooperação com investigações governamentais, mas nunca alterou fundamentalmente o design original e nunca cedeu às pressões por mudanças que considerava desnecessárias do ponto de vista técnico. Era a mesma teimosia que havia criado o produto, aplicada agora à sua defesa. A Glock continuou evoluindo ao longo dos anos 2000 e 2010, não através de designs radicais, mas de refinamentos sistemáticos. A Glock 17 de segunda geração, terceira geração, quarta geração, quinta geração, cada versão introduzindo melhorias pontuais em ergonomia, acabamento, componentes internos, mas mantendo a arquitetura fundamental intacta. Isso era incomum na indústria. A maioria dos fabricantes, sob pressão competitiva, tendia a redesenhar produtos com frequência, às vezes por necessidade técnica genuína, às vezes como argumento de marketing. Glock resistia a mudanças desnecessárias com a mesma determinação com que havia resistido ao ceticismo inicial sobre polímeros. Se o design funcionava, mudar por mudar era desperdício. E se o design precisava mudar, a mudança precisava ser justificada por dados, não por tendências de mercado ou por pressão de concorrentes. Essa filosofia havia custado caro em alguns momentos, notavelmente quando a Glock foi lenta em responder à crescente demanda do mercado civil por pistolas compactas e subcompactas nos anos 1990, abrindo espaço para concorrentes como Car Arms e posteriormente Springfield Armory, com modelos menores. Mas no longo prazo, a consistência havia construído algo que dinheiro não compra diretamente: reputação de confiabilidade absoluta. Quando um policial, um militar ou um usuário civil escolhe uma Glock, uma parte da decisão é baseada em décadas de uso documentado em campo por centenas de milhares de pessoas em condições extremas. Esse histórico acumulado é uma vantagem competitiva que nenhum design novo pode replicar imediatamente, independentemente de suas qualidades técnicas. Em 2018, a Glock participou de uma licitação que havia esperado por décadas,
a licitação do exército americano para substituir a Beretta M9 como pistola padrão. A Beretta M9 havia sido selecionada em 1985, 3 anos depois da Glock 17 ter vencido a licitação austríaca. O contrato americano ficou com a Beretta, numa decisão que muitos analistas consideraram mais política do que técnica, favorecendo um fabricante que havia aberto uma fábrica nos Estados Unidos e prometia empregos americanos. Agora, 30 anos depois, o exército americano queria uma nova pistola. A licitação Modular Handgun System foi uma das mais abrangentes e rigorosas da história do programa de armamento americano. Múltiplos fabricantes submeteram designs: Glock, Sig Sauer, Beretta com um novo modelo, Smith & Wesson e FN Herstal. A Sig Sauer venceu com o modelo P320. Foi a primeira grande licitação militar que a Glock havia perdido para um concorrente diretamente. A derrota foi analisada extensivamente na imprensa especializada. A Sig havia oferecido um sistema mais modular, com maior capacidade de customização, e havia apresentado uma proposta financeira mais agressiva. Glock contestou o resultado, argumentando irregularidades no processo. A contestação foi rejeitada. Era uma derrota real, mas era também uma derrota que colocava em perspectiva a escala do que Glock havia construído. Uma empresa que, décadas depois de sua fundação, ainda era suficientemente relevante para competir pela licitação mais importante das Forças Armadas Americanas. Gaston Glock morreu em 26 de dezembro de 2023, em sua casa em Velden am Wörthersee, na Áustria. Tinha 94 anos. Os obituários que surgiram nas semanas seguintes traçaram trajetórias similares. O improvável inventor, o outsider que redesenhou uma indústria, o homem que sobreviveu a um assassino e a décadas de controvérsia. O que os obituários raramente mencionavam era o aspecto mais revelador da história. Não o que Glock havia feito, mas como. Gaston Glock não havia inventado nenhuma tecnologia fundamentalmente nova. O polímero de alta resistência já existia. O conceito de percussor já existia. O princípio de segurança integrada já havia sido explorado em outros designs. Nenhuma das tecnologias individuais presentes na Glock 17 era uma descoberta original. O que era original era a síntese, a decisão de combinar essas tecnologias de uma maneira específica, guiada não pela tradição do setor, mas pela análise sistemática do que os usuários reais precisavam e do que os designs existentes consistentemente falhavam em entregar. Essa é uma forma de inovação mais rara e mais valiosa do que a invenção de tecnologias novas, e é especialmente rara em indústrias maduras, onde a acumulação de convenções torna cada vez mais difícil questionar os fundamentos. Glock conseguiu fazer isso porque não sabia o suficiente sobre a indústria para saber o que não podia ser questionado. Essa é a lição central da história. Não que a ignorância seja uma vantagem, mas que o conhecimento acumulado em uma área pode criar pontos cegos tão profundos que só alguém de fora consegue enxergar o que está diante de todos. Hoje, existem aproximadamente 22 milhões de pistolas Glock em circulação no mundo. O design original de 1982 continua sendo produzido, com refinamentos, mas sem alterações estruturais. É a pistola mais vendida nos Estados Unidos há mais de 3 décadas consecutivas. Está presente nas Forças Armadas ou policiais de mais de 100 países. A fábrica em Deutsch-Wagram, Áustria, a mesma cidade onde Gaston Glock havia fundado sua empresa de componentes plásticos nos anos 1960, continua operando. Uma segunda fábrica foi construída em Smyrna, Geórgia, nos Estados Unidos, para produção destinada ao mercado americano. Charles Ellsworth cumpriu sua pena e foi solto. Jacques Pecher também. O dinheiro desviado nunca foi totalmente recuperado. A Beretta continua existindo, com mais de 500 anos de história. A Sig Sauer continua existindo e armando o exército americano. A Smith & Wesson continua existindo, agora sob o nome American Outdoor Brands. A Colt continua existindo, tendo saído da falência nos anos 2000. O mercado que Glock havia entrado como outsider impossível,
havia absorvido o impacto e seguido em frente, transformado, mas não destruído. E a pergunta que fica, 42 anos depois da Glock 17 vencer sua primeira licitação, é a mesma que estava no centro de tudo desde o início. Em qual indústria, neste exato momento, um fabricante de hastes de cortina está lendo um edital de licitação e percebendo que nenhum produto existente atende a todos os critérios e que a razão para isso não é técnica, mas histórica? Em qual indústria alguém está prestes a fazer a pergunta que os especialistas pararam de fazer porque a resposta sempre foi a mesma? Gaston Glock não foi o último outsider a fazer essa pergunta, mas foi um dos que fez de forma mais consequente. Se o que você viu aqui faz sentido para você, se a ideia de que os maiores avanços raramente vêm de dentro das indústrias que as transformam é algo que vale a pena continuar explorando, existe um botão abaixo deste vídeo que custa menos de 1 segundo e garante que o próximo não passe despercebido. Inscreva-se no canal, deixe o like. São gestos pequenos que determinam se histórias como essa continuam sendo contadas.